eu sou Dauá Puri, da etnia Puri, aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Sou contador de histórias, cantador, trazendo a viola de taquara. Fazendo um estudo sobre a cultura Puri, fomos buscar essa nossa raiz. E agora estamos na raiz de onde nós saímos, onde nós nascemos, onde vivemos, à beira do rio Paraíba do Sul. A presença dos puris aqui nessa região de Paraíba do Sul tem marcado pelos registros da história antiga, né, com o Garcia Paz Lemes. E logo depois nós tivemos a passagem dos puri também pela região de Três Rios, aonde vamos ter também a presença dos puri no córrego dos puri e numa região onde eles conseguiram se fixar, que ficou chamada com o nome da localidade dos Puris, em Três Rios. Hoje o povo, ao longo do tempo, foi se afastando, foi sumindo, mas a história ficou lá marcada com a presença da história Puri. Contar essa história hoje é muito importante para o resgate da nossa cidadania, da retomada das identidades indígenas pós-Constituição de 1988, onde é deflagrada a questão do direito indígena à sua identidade, à sua cidadania. Hoje estamos conseguindo realizar esse trabalho de retorno, retomada da nossa identidade, retomada dos registros das presenças indígenas aqui nessa região de Paraíba do Sul, Três Rios e adjacência. Demais à frente, vamos poder estar falando um pouco mais sobre essa história que foi invisibilizada, colocada no fundo de um baú para ser esquecida para sempre, mas que nós estamos trazendo através do nosso estudo, da nossa dedicação com a história, contando essa história e cantando Hopuki Alekatsure, Xambém Anxaré Anta, para dizer Natamate Puki, o Puri está bem vivo. Meu nome é Isabela Torres de Castro Inocêncio, sou mestre em História Social pela Universidade de Vassouras, doutora em Memória Social pela Unirio e sou pós-graduada em Educação e Novas Tecnologias. Eu fiz um trabalho de pesquisa sobre uma colônia formada com ex-escravizados da Condessa do Rio Novo, na região do Vale do Paraíba, em Três Rios. Pesquisei sobre uma memória subterrânea em que a história desse grupo, desse grupo que vivia numa terra de pretos, ela foi apagada, desvalorizada, e eu trouxe toda essa memória subterrânea à tona, e durante todo o período da minha formação, e agora também, eu faço um trabalho de divulgação dessa história. Eu conheci o Dauá, e nas nossas conversas, nós percebemos o que nós temos em comum, que é a invisibilidade, dos nossos antepassados. E como o Dauá é um índio Puri, ele veio à nossa região pesquisar, voltou à nossa região, e no meu trabalho, no momento inicial do meu trabalho, eu cito esse momento de conflitos de terras, aqui no Vale do Paraíba, e uso mapas mostrando que existiam realmente as nações indígenas e que o desbravamento, a vinda dos bandeirantes, a abertura do caminho novo, houve um momento ali de muito conflito, mas que nunca foi contado. Foi sempre apagada essa história. A memória de afrodescendentes no Vale do Paraíba foi uma pesquisa sobre um grupo de ex-escravizados da Condessa do Rio Novo que recebeu terras e lutou pela posse dessas terras. E para eu começar a falar
sobre essa história, eu tive que fazer os antecedentes históricos. Daí, eu iniciar o livro com o processo de ocupação das terras em Paraíba do Sul. Esse processo de ocupação das terras, em um momento eu falo da existência das nações indígenas, e essas nações indígenas desaparecem com o tempo. Então foi uma região já de conflito desde o século XVIII. E também utilizo mapas, né, da província do Rio de Janeiro, mapas feitos em 1803 e 1830, mostrando que existiam regiões, na região, as nações indígenas. Então, nesse processo de ocupação, as nações indígenas elas foram desaparecendo. O mapa de 1803, ele mostra a área aproximada pertencente a Rodrigues Garcia Paz, em 1803. E o mapa de 1830, ele mostra que a região pertencia e se reconhece nesse mapa, por volta, né, de 1830, que existiam nações indígenas. Então, a gente percebe se em 1803 a Seis Marias já pertencia a Garcia Paz e em 1830 se reconhece nações indígenas na região, é sinal que houve conflitos, é sinal que eles foram retirados das terras para depois se formar a cidade de Paraíba do Sul. E nós não temos ainda história registrada sobre esse processo. E o trabalho da UA, então, é importante para poder resgatar e tirar da invisibilidade essa história das nações indígenas em nossa região. E a gente percebe que não conhecer o nosso passado, como esses conflitos das nações indígenas com a entrada desses desbravadores, faz com que a gente não conheça, né, não compreenda o nosso país. E nós vemos que hoje o mesmo processo que está acontecendo na região norte do Brasil, no Amazonas, é o mesmo conflito que existiu há 300 anos atrás. Então, daí a importância de resgatar essa história, para a gente compreender e procurar soluções que sejam mais modernas, de acordo com o momento que a gente vive. E não a gente vai repetir um processo histórico, que aqui no Vale do Paraíba foi de genocídio, foi de apagamento dessa história, e a gente perceber que no momento atual a gente está vivendo a mesma situação. Então, eu quero contribuir até com o DAUA nesse processo de levantamento histórico, e nós estamos conversando sempre sobre isso, e o trabalho dele tem uma importância muito grande, porque nós temos ainda que fazer a história dos indígenas no país. Com um levantamento sobre essas histórias, fui encontrando esses caquinhos, essas sementes que estavam espalhadas aqui pelo campo do ao redor de Paraíba do Sul, Três Rios, os vestígios deixados pelo povo e as marcas que o povo ainda mantém de sua presença. Por exemplo, nós temos aqui um bairro em Três Rios chamado de Puris. Temos o rio Puris, temos o córrego Puri. Vamos ter também alguns outros bairros, Cavaru, que é uma palavra Puri, bem próxima aqui da região, aonde os Puri também viviam. Durante todo esse tempo, fui reunindo conhecimentos, informações e registros para comprovar a presença e a existência do povo Puri. Meu nome é Jesuilson e eu moro aqui no Puris há uns 30 e poucos anos. E o que eu sei aqui de Puris é que é o nome de uma tribo indígena, mas infelizmente hoje aqui no Puris
não tem mais essa raiz da tribo indígena, né, Puris. Essa rua aqui, por exemplo, é a rua principal, Rua Valcreus Meireles, é o nome de um engenheiro Valcreus Meireles. Mas aqui, só nessa rua tem 3 comércios com o nome do bairro. Começando aqui, que é a Padaria do Puris, ali na frente tem Cobal do Puris e tem também a Casa de Ração do Puris. Então, a gente homenageia bem o bairro aqui, tudo é Puris, né? Mas, quando eu cheguei para aqui, eu era criança e conheci ainda uma família de índios que habitavam aqui. E eu ficava admirado com a facilidade que eles tinham de desenhar. Porque eles não frequentavam a escola, mas a facilidade, eles pegavam um muro desse aqui, por exemplo, desenhavam uma paisagem, árvores, tucano, onça, parecia uma coisa natural. Desenhava muito bem. E apesar de eles morar no bairro, mas a cultura deles era totalmente indígena, sabe? Era aquela cultura forte mesmo do indígena. Era como se morassem na selva. Apesar de eles morar no bairro, né, no bairro urbano, mas a cultura deles era indígena, tudo, eles não preservaram aquela cultura da memória. As brincadeiras, os desenhos que eles faziam, tudo sobre natureza, sobre bicho, história, tudo deles era coisa indígena mesmo. A memória ficou reservada, preservada com eles, não mudou nada. A cultura era totalmente indígena, não tinha nada assim de urbano, era tudo mesmo aquela coisa indígena de floresta, bichos, não tinha nada de... Isso era muito interessante. Acho que isso que ia atrair a gente, né? A gente queria saber, conversar com eles. Era muito legal mesmo. Eu sou o Rubens dos Santos, sou aqui do bairro do Puris, presidente da Associação de Moradores do Bairro. Me sinto muito bem, porque os outros falam do bairro, mas eu acho esse bairro tranquilo, tá? E todas as pessoas que vêm aqui no bairro, eu creio também que se sente à vontade. E nós estamos aqui, neste local, que eu quero apresentar para vocês. Aqui é a lagoa, onde capta toda a água do bairro para não inundar a cidade. Entendeu? Porque se isso aqui não segurar a água, a cidade vira uma lagoa. E eu convido as pessoas para vir aqui no bairro do Puris, que eles vão ver que é um bairro bom, tá? Povo amigo, pessoas que realmente, tá, ajudam e trabalham em prol das pessoas, né? Para o povo lembrar que esse Puris tem um nome e uma história bonita para ser contada. Eu sou de Janaíne Cíbio Tomás, sou professora no município de Paraíba do Sul e sempre que tive oportunidade levei as turmas para as quais eu lecionava para conhecer o Museu Iconográfico da cidade. Nessas visitas que nós fazíamos lá no Museu Iconográfico, né, no extinto museu, seu Luiz nos apresentava então os bairros e aí falou de Cavaru, né, que era Cavaro, na verdade, a pronúncia, e ficou estabelecido então o nome do bairro como Cavaru do distrito, né? E significava cavalo, que era um espaço onde se trocava os cavalos ruins por bons cavalos. Os indígenas dali cuidavam dos cavalos. Inema, né, que é um bairro que tem esse nome por a tradução de uma palavra indígena. Essa palavra indígena acho que rio de muitas curvas. Enfim, então a Paraíba está muito marcada pela presença indígena. A questão indígena mesmo, dos bairros, e quais são os marcos. E a gente precisa então estruturar o trabalho e fazer as pessoas terem conhecimento do histórico, né, para que a identidade sul-paraibana seja de fato uma identidade verdadeira, que a gente olhe para a população e consiga ver os traços, as marcas, porque isso só enriquece. E aí então, trabalhando na zona rural, montei um projeto sobre os saberes e fazeres dos povos originários, para que assim a gente pudesse então estudar a partir de fontes históricas e conhecimentos locais, que a gente chegasse então na história real da população hoje.
Buscando conhecimento mais científico e técnico, eu fui fazer um curso sobre essa pesquisa dos povos originários e chego então na faculdade de História, numa semana de História eu conheço Dauá, que faz uma vivência indígena com a gente. E Dauá então faz na faculdade conosco uma vivência, onde fala da linguagem, fala dos costumes, fala da viola de taquara, que a gente nunca tinha ouvido falar, e aí penso, opa, ele tem que ir lá para a escola, a gente precisa levar isso para a educação básica, para começar a pensar nesses conhecimentos que são muito importantes para todo mundo, né? Isso é o que nos constitui. E aí, como a gente vai, então, trabalhar a identidade do povo sul-paraibano se a gente não traz as questões indígenas que são tão fortes? E Dauá, então, vai à escola, né, faz a vivência com os estudantes, fala um pouco da origem da língua, mostra a viola. E aí o interessante é que as crianças, eu preparei a escola e dizia assim para as crianças e adolescentes, olha, a gente vai receber a visita de um indígena. E aí quando o Dauá chega, o primeiro impacto mas você disse que ele era índio, né? Então o que se espera, né? Um indígena de pele vermelha, de cabelo preto, de franjinha, com cocar, e não é esse indígena que aparece, né? E aí isso deflagra uma discussão que para mim é a mais importante e séria, de falar de origem. De como que a gente discute, então, o lugar do indígena hoje na sociedade. E aí sai da estereotipia desse indígena e vai trazer as questões sociais, que são muito sérias, que o envolvem. E, na verdade, para mim, o que era importante trabalhar lá com as crianças, para a gente estar fazendo construção da identidade, era valorizar o que os povos originários valorizavam, que era o cuidado com a natureza, a nossa conexão com o chão, com o lugar onde a gente vive. A gente estuda agora, né, o conceito de topofilia, que relação é essa que eu tenho com o meu lugar. Então, se eu não entendo quem sou eu, né, de onde eu venho e quais são as marcas que eu trago de origem, eu não consigo estruturar uma identidade verdadeira e uma conexão real com o espaço que eu estou habitando. Então, para mim, era muito importante que isso fosse trabalhado. E esse projeto, que acaba sendo um projeto que foi muito rico, que a gente ganha muito conhecimento, que eu acabo envolvendo de uma forma a escola inteira, não só a minha turma, ele me rende, então, um prêmio, né, no Prêmio Professores do Brasil, destaque para o Estado, né, quando eu inscrevo, e era título mesmo de divulgar, eu acho que de fazer as pessoas pensarem nesse sentido, de que a gente precisa fazer essas pesquisas. E conhecer o Dauá é importante, porque aí eu penso que Paraíba do Sul tem por onde começar, por onde puxar esse fio, que Dauá traz para nós uma série de reflexões, e inclusive essa de como que o indígena se coloca hoje na sociedade, onde ele está inserido e quais são as marcas dele. E a gente tem nomes, a gente tem no vocabulário, a gente tem nos hábitos, e isso não está evidente para nós, né? Não existe uma consciência. Então, conhecer foi muito importante. A importância do trabalho do resgate da origem, ele não vai ficar só para o Dauá, vai ficar para todo mundo. É um legado para a cidade, é um legado para o Brasil, especialmente para Paraíba do Sul. Aqui na nossa região, retornando à nossa região também, aonde um dos primeiros momentos eu vou trazer a viola de taquara, que é uma viola criada pelo povo Puri, e quando chego aqui, apresento essa viola ao mestre Arino, que é um capoeirista aqui da região. E quando eu comecei a mostrar para ele essa peça, ele disse: "Ah, o meu pai também fazia dessa viola de taquara, aqui na nossa região." Eu disse: olha aí, mestre Arino, tá vendo? Como a presença do povo Puri já estava aqui, você não sabia o que era, mas isso é uma tradição do povo Puri. Então, saudação ao mestre Arino, que me fez retomar esse momento importante da presença de um instrumento e da cultura Puri aqui em Paraíba do Sul. Meu nome é Arino Sérgio Freitas Filho, na capoeira mais conhecido como mestre Arino. Sou nascido em Paraíba do Sul. A Associação Moçambique de Capoeira se encontra no bairro Eldorado, a qual a gente vem fazendo esse trabalho desde a década de 80. E eu tive o privilégio de conhecer aqui no meu espaço, que eu tenho um quiosque aqui em Paraíba do Sul,
eu tive, batendo no bate-papo, eu tive o privilégio de conhecer o Dauá. E ele veio me falar para mim a respeito de uma viola. Uma viola que ele disse que era viola de taquara, mas eu conhecia como violão de bambu, que meu pai tinha falado para mim. Mas eu não sabia que chamava viola de taquara. E essa viola de taquara, essa que está aqui na minha mão, que eu passei a conhecê-la. Porque na realidade até então eu só conhecia berimbau, atabaque e pandeiro. A viola de taquara para mim foi uma novidade que eu fiquei... Aliás, não é novidade, a novidade que eu digo é saber o nome que chama viola de taquara, que era o bambu, essa viola aqui. A gente tem a violinha que era feita no bambu menor e tem no bambu gigante também, que era aquele maior, que era a viola, o violão que meu pai fazia. Porque o meu pai, já no passado, quando garoto, ele fazia muita viola pra gente tocar, que era essa aqui. Que era pegar o bambu gigante que era o violão grande. E tinha a violinha que era um bambu menor. E aí, batendo papo com o Dauã, como eu havia dito, eu fiquei sabendo o nome. Hoje eu sei que é viola de taquara, mas a gente aqui em Paraíba do Sul, meu pai chamava também Arino. Meu pai chamava Arino Sérgio Freitas, eu sou Arino Sérgio Freitas Filho. E meu pai, ele tinha essas coisas assim, aqui nessa área aqui de Paraíba do Sul, ele fazia muito brinquedo pra gente. Viola artesanais assim, mas não sei com quem ele aprendeu também não. Só estou simplesmente revivendo aí, aliás, comecei a reviver através da hora aqui que me deu a luz da viola de taquara. Quando começo a desenvolver o trabalho como contador de história, vou encontrar algumas respostas para essas perguntas que não são respondidas na nossa sociedade. Porque vai acontecer no médio do Vale do Rio Paraíba, uma lei assinada pelo vice-rei Augusto de Vasconcelos de caça aos puri e botocudo, tentando eliminar de vez a presença do povo puri aqui nessa região. Ao longo do tempo, essas histórias ficaram esquecidas, ficaram guardadas no fundo do baú, numa cozinha, aonde a mãe puri atendia seus filhos e não podia falar da cultura do seu povo. Meu nome é Ticiana, eu estou psicóloga em Paraíba do Sul há 13 anos, sou servidora pública municipal e trabalho na saúde, tendo trabalhado também na Secretaria de Assistência. A questão da minha origem indígena é algo que foi sempre silenciado dentro da minha família. E falar sobre isso, de certa forma, vai refletir a forma como eu falo sobre isso. Imagino que reflita a força desse silenciamento, porque não é um relato muito fácil de se produzir, né? Ele se faz enquanto se conta e permeado, né, por muitas dúvidas, por muitos recortes, fragmentos, pontas soltas que vão se amarrando ao longo do percurso. Mas é preciso dizer, né, é preciso contar essa história, uma história que não foi contada. Era dito desde a minha infância que existia, né, a bisavó da minha mãe, ela era indígena. Não se falava indígena, né? Falava-se que ela era índia. E é apenas isso. A gente não sabia nada dela, não sabia o nome dela. E foi através de alguns flashes mesmo ao longo do caminho que essa pergunta sobre a origem, sobre essa minha ancestral foi se colocando, principalmente a partir do momento em que eu me entendo como diferente, né? Mas diferente de quê? Né? Diferente do padrão branco, que é o que eu só vim a entender anos mais tarde. Na minha família ninguém falou sobre isso, ninguém falou sobre ela, e eu continuei na tentativa de encontrar mais informações. Eu cheguei a um primo da minha mãe, que eu não conheço, e que era quem estava fazendo a árvore genealógica da família.
o interesse dele não era propriamente sobre a nossa origem indígena, mas sobre a árvore em si, um trabalho exaustivo de recolher informações, datas, nomes. E eu ajudei o Adalberto a recolher esses dados, essas informações no meu núcleo familiar. E, por outro lado, ele me ajudava a entender um pouco mais da história da minha trisavó. E acho que é importante marcar que isso eu conto sim de uma forma linear, mas isso não se deu dessa forma. Numa cronologia, né? Houve muito embaraço, muito esquecimento, um movimento de aproximar e recuar novamente. E por que eu marco isso, né? Não só para justificar um relato mais ou menos fragmentado, mas no sentido de apontar justamente a força desse apagamento quando se trata do reconhecimento da origem indígena. Isso que dentro de uma família se transmite de forma consciente ou não, de forma mais ou menos hostil. Não é fácil falar sobre isso, não é fácil perguntar sobre isso, né? Isso que é da ordem do não dito dentro de um sistema familiar. E nesse vai e vem, né, aproximando, finalmente ele me disse que a mãe, né, do avô dele, a minha trisavó, era possivelmente Puri. Ele buscou o cartório da cidade. Pelo nome dos filhos do avô dele, ele chegou ao nome da avó desses filhos, mãe dele, que tinha o nome de Cândida Maria de Jesus, possivelmente. Esse possivelmente eu marco justamente pela falta de precisão nesses dados. E ele concluiu que teria sido esse mesmo o nome dela e que era, sim, de origem indígena, a bisavó, pelo fato de ser comum o uso de nomes católicos no apagamento da etnia. E a Cândida, né, que remete a branco, alvo, a gente entende que foi alvo mesmo de um silenciamento imposto aí pela colonização, o apagamento da etnia, possivelmente Puri, foi o que o Adalberto me disse. Bem, minha gente, aqui nós estamos então no nosso conjunto residencial Zequete, tá bom? Sejam bem-vindos à Aldeia Vertical. Agora nós estamos aqui no espaço onde eu convivo, de onde nós também produzimos toda a nossa cultura no momento. Nós saímos da Aldeia Maracanã, lá no antigo prédio do Museu do Índio, passamos um tempo também em Curupaiti e fomos trazidos para cá, para esse prédio. O objetivo é que daqui ficasse mais próximo de nós trabalharmos lá na Aldeia Maracanã quando o prédio estiver reformado. Daí, então, ficamos dentro de apartamentos, vários. No tempo que nós estivemos aqui, começamos a desenvolver algumas atividades culturais também, nossa, aqui dentro do município do Rio de Janeiro. Aqui fizemos várias reuniões, vários encontros, e na minha Niguara eu tenho o prazer de receber as pessoas, contar um pouco sobre a cultura Puri. Nós temos outros andares que também têm outras etnias, Caigangue, Guajajara, Funiô, Cariri, Saterê, Tupinambá. Então as pessoas vêm, falam, conversam, contam um pouco da história e de como é essa convivência nossa aqui. No início nós pensávamos, o pessoal dizia, sim, olha só, a partir de agora eles estão aqui na aldeia Jacarepaguá, quando chegar lá, entra para dentro do apartamento e ninguém vai falar nada com ninguém.
Não, muito pelo contrário. No outro dia, um já estava batendo na porta do outro, ó, tem um café aí, tem um feijão, né? Ó, quero fazer um negócio lá em casa. E aí já animamos de fazer ali do lado de fora um fogo para fritar um peixe, né? Então, às vezes quando viaja traz alguma coisa. Então o convívio aqui nosso é bem salutar. Faz bem para a gente, né? Esse trabalho de ressignificação desse território, também trazendo a cultura indígena aqui para o centro do Rio de Janeiro, aqui para o Estácio, faz com que acreditemos que cada vez melhor essa convivência com outras culturas vai ser bem fortuita no futuro. A partir daí, pensamos também em criar a Associação Indígena Aldeia Maracanã, que pudesse representar a gente, organizar também os trabalhos de festas, palestras e alguns encontros que nós podemos fazer. Fazemos 2, 3 encontros anuais no Parque Lage, reunindo mais de 40, 50 etnias que vêm para cá. E aqui se tornou um ponto de convergência, né, desses amigos e dessas pessoas. E aqui é que nós vivemos todos os dias. A minha casinha ali, do lado de lá, Puri, do lado de cá, Funiô, Tupi-Guarani, enfim, Chucuru, Cariri, Munduruku, tá todo mundo por aqui. Eu sou Niara do Sol, que as pessoas me conhecem como Niara do Sol. Com 9 anos eu comecei a trabalhar e hoje eu tenho 73. A minha mãe tem várias formas de explicar as coisas, porque ela diz que não sabe se a gente é uma bênção ou um castigo, porque a gente fez alguma coisa muito séria e aí recebeu esse castigo de estar sendo indígena, né, nessa existência. E ser indígena não é tão fácil, né? E é o Brasil, né? Deram o nome de Brasil. Aqui é terra nativa, terra indígena. Mas as pessoas não sabem nada sobre a nossa própria cultura, sobre os nossos povos. Isso aqui nunca teve coberto, morava muita gente aqui. Eram milhões de pessoas que moravam aqui, com línguas diferentes, com comidas diferentes, com jeito de ser diferente, com pinturas, com grafismos e com, sabe, N coisas bastante diferentes. Hoje eu convivo nesse espaço aqui que deram o nome de Aldeia Vertical, que a maior parte das pessoas daqui era da Aldeia Maracanã. São várias etnias que convivem aqui, então tem Puri, tem Pancararu, tem Guarani. E eu sou Funiô e Cariri Chocó. Aí em cima tem Tucano, tem Carajá, Sateré Maué, Guarani, Caigangue e a Xaninca, a Guajajara. A Guajajara. E aí nós temos aqui uma diversidade grande, não só de etnias, mas de formas de trabalhar. Aqui a gente tem quem faz artesanato com sementes. Também temos pessoas que fazem grafismos, fazem pinturas, não só na parede, mas em tecido. E temos escritores, temos advogado e advogada, uma caigangue que é advogada e que atua nessa área. Temos estudante de medicina, né? E temos várias outras coisas que são os trabalhos da gente aqui. Eu particularmente trabalho fazendo massagem com ervas, óleos, frutas, pedra, tudo que vem da natureza. Comecei esse trabalho com 9 anos de idade, né? E faço até hoje. Hoje eu trabalho não só aqui, mas eu trabalho em algumas faculdades. Tenho aluno da Unirio, alunos que são estudantes de medicina. E tenho de outras faculdades também estudantes de enfermagem. E faço um trabalho na clínica da família, por ser aqui bem próximo da gente, né? Tudo que eu planto é para ter uma utilidade, não só para mim, nem só para o povo que vive no meu prédio, né? Na Aldeia Vertical, que foi dado o nome. Mas sim para que sirva para o condomínio, para a clínica e para outras pessoas que queiram, que se interessem.
Tudo que você vê aqui, não tem uma coisa que eu possa dizer, isso daqui é mato. Tudo que tem aqui, que eu plantei, eu sei para que serve, como tem que ser plantado e como tem que ser colhido. Tá? Aqui eu não vendo nenhuma muda, as mudas são doadas. Qualquer pessoa que vem aqui quer levar uma muda de alguma coisa, se não tiver, eu preparo e digo, ó, daqui tanto tempo você vem aqui buscar. Mas eu dou muita muda, muda de citronela, explico que é contra mosquito, né? Agora estou fazendo um pequeno pomar, então eu ali tenho várias mudas de frutíferas. Esse aqui é o Ora Pronobis, né? Olha, esse é o Ora Pronobis que dá o nome de dourado, né? Porque ele é dourado mesmo, né? Ó, se alastrou bem. No início, quando eu plantei a mudinha bem por aqui, o povo queria arrancar, queria tirar e tal. E já hoje em dia eles vêm pedir muda para plantar mais, né? Isso aqui é uma vitamina extraordinária, mas também pode tirar essas sementinhas para estar dando para as pessoas plantar, né? Porque tem gente que não... Mas aqui a gente dá a muda mesmo, porque a muda vem mais rápido. Agora os médicos recomendam, né, para as pessoas para comer Ora Pronobis, porque 10 folhas da Ora Pronobis, elas valem por 100, 150 gramas de carne. Então toda pessoa que tem anemia, o ideal seria que ela comesse Ora Pronobis. Eu faço muito suco para as crianças, né? Eu faço suco, eu faço omelete, eu faço pão, eu faço uma pastinha que você passa no pão, né? De Ora Pronobis. Então aqui, nós, por exemplo, ontem eu fiz um bolo de aveia, que não vai leite, não vai gordura, não vai trigo e não vai açúcar. Então cada criança que passou ali, passou criança Pataxó, pegou um pedaço. Passou criança Guajajara, levou um pedaço. Passou o outro que é de outra etnia, levou um pedacinho também. E todos eles gostaram. E é um hábito, por eu ser mais velha, então eu faço as coisas e ofereço para eles, até aquilo que eles não conhecem. Então a nossa convivência é razoavelmente boa, em vista de ser etnias muito diferentes, né? E muitos, quando precisam alguma coisa que está difícil de conseguir, eles vêm, doutora Niara, mas eu não sou médica formada na faculdade. Eu digo que não tenho diploma de médica porque na mata as árvores ainda não aprenderam a te dar um papel, um diploma, né? E então é isso. Aí, mas muitas coisas eu tenho que ficar brigando com os médicos, né? Uma briga assim, amigável, entendeu? E hoje em dia, graças a Deus, a saúde ela está dando um pouquinho de crédito para a medicina que é tão antiga, né? Que seja a gente trabalhar com aquilo que Deus nos deu. Todas essas plantinhas fazem parte de Deus, né? Então, é a coisa de você estar trabalhando em harmonia com a natureza, ou seja, estar trabalhando com Deus. Vocês acompanharam ao longo desse documentário registros sobre a minha história, a história dos Puri, história de famílias, histórias que foram negadas ao longo do tempo na região sudeste. Agora, reunindo todo esse material, colocamos esse trabalho em um museu. Criamos um museu que estamos aprofundando ainda mais, reunindo e coletando outros registros para poder, então, encaminhar cada vez melhor a formação dos nossos jovens na cultura indígena da região sudeste. Eu, lá na Aldeia Vertical, e também como filho da cidade de Paraíba do Sul, não poderia deixar de falar para todos vocês o quão importante é a criação desse museu e o levantamento dessa história do nosso povo, mostrando que o povo Puri está bem vivo.